Fala pessoal, eu sou o professor Everton Mota e eu estou aqui para conversar com vocês sobre as mudanças no pacote anticrime, certo? Hoje a gente vai comentar as mudanças no Código Penal e eu trouxe aqui um material em PDF para vocês, posso disponibilizar aí pela internet e a gente vai comentar artigo por artigo que foi mudado, entenderam? Saca lá o PDF que eu trouxe aqui, ó. Ei, primeira alteração, né? Que essa lei trouxe. Qual é o número da lei? Ó? Lei 13.964 de 2019, né? Dezembro de 2019. Ela começou alterando logo aqui o artigo 25 do Código Penal, ó, que trata da legítima defesa. Ó. Legítima defesa, certo? Não vou explicar a vocês o que é a legítima defesa, porque a intenção aqui não é essa. A intenção é ver o que mudou. Então, presume-se que você já sabe o que é legítima defesa, ok? Acrescentou aqui, ó, no artigo 25, que trata da legítima defesa, foi acrescentado o parágrafo único, que diz o seguinte, ó, observados os requisitos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então preste atenção, ó. Qual é a ideia desse parágrafo único do artigo 25, né, que fala da legítima defesa? A ideia aqui é proteger o agente de segurança pública que repele injusta agressão contra terceiros que está sendo vítima de sequestro, por exemplo, certo? Vítima mantida refém, como por exemplo quando acontece um roubo, a polícia cerca os criminosos e o criminoso pega uma vítima e fica exigindo, eu quero um carro, eu quero um helicóptero, eu quero a presença da imprensa. Esse cara, veja, está mantendo refém uma vítima e ele pode ser abatido a qualquer momento. Quem vai abater ele? É um agente de segurança pública, certo? Seja um atirador de elite, um sniper, ou seja, qualquer agente de segurança pública vai repelir essa agressão que está acontecendo ou que está ameaçada de acontecer, né? Que está prestes a acontecer, como diz aqui, né? Repelir agressão ou risco de agressão. O cara está com a vítima lá, ó. O sequestrador está com a vítima, então existe risco de agressão? Sim, a qualquer momento ele pode apertar o dedo e matar a vítima. Então vai lá o atirador de elite ou qualquer agente de segurança pública e tome, receba. O agente de segurança pública não vai responder. A conduta é típica, mas não é ilícita, porque ele agiu amparado na excludente de ilicitude do parágrafo único do artigo 25 do Código Penal, certo? Então, muito importante essa mudança aí, que vai... Agora, deixa claro que o atirador de elite, por exemplo, o sniper, age em legítima defesa, certo? Agora sim, tá na cara, tá aí na lei, pacote anticrime, lei 13.964 de 2019, beleza? Então vai lá, ó, no PDF e bora ver aqui o que é que a gente tem mais, ó. Essa lei também mudou aqui o artigo 51, ó. Artigo 51, que fala, ó, da execução da pena de multa. Antes, o artigo 51, se você ler aqui, ó, não traz a legitimidade da execução fiscal da pena de multa. Aí o que foi que aconteceu antes? O STJ criou a súmula 521 para dizer que a legitimidade para a execução fiscal da multa dependente de pagamento imposta na sentença condenatória é exclusiva da Procuradoria da Fazenda. Ou seja, a legitimidade é da Procuradoria da Fazenda. A legitimidade é da Procuradoria da Fazenda para executar a pena de multa. Isso era o que a súmula dos 521 do STJ dizia, certo? Preste atenção que aqui é o antes, mas aqui eu tenho o depois, a partir de janeiro, certo? Então o artigo 51 agora trouxe a legitimidade e colocou a multa será executada perante o juiz da execução penal. Ei, então se liga. Na condenação penal, o juiz pode
cumular com pena de multa, certo? A maioria dos crimes contra o patrimônio, por exemplo, tem a pena privativa de liberdade cumulada com pena de multa. Então, se o juiz decretou na condenação penal uma pena de multa cumulativa, a execução, a execução fiscal dessa multa agora é de legitimidade do juiz da execução penal e não mais da Procuradoria da Fazenda Pública, entenderam? Deixou de ser da Fazenda Pública e passou a ser do juiz da execução penal. Só isso. Vai no PDF para a gente dar continuidade às novidades aí trazidas pelo pacote anticrime, Lei 13.964/2019, ok? Outra mudança aqui foi no artigo 75 do Código Penal. Lembrando que a gente está falando do Código Penal, certo? Duração máxima da pena privativa de liberdade, na verdade, do cumprimento de pena privativa de liberdade. Antes, você estudou que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. E aqui tem mais um reforço, 30 anos. Leia direitinho aí, Hoje, o que foi que mudou? 40 anos, 40 anos. Ei, então, presta atenção. Vai cair na tua prova da OAB, vai cair no concurso e na prática tu vai ter que entender isso para defender o teu cliente, tu que é advogado. Se liga. Antes, para defender a proibição da pena de caráter perpétuo previsto na Constituição, a Constituição proíbe a pena de caráter perpétuo. Então, antes, o direito penal entendia que a partir de 30 anos configuraria pena de caráter perpétuo. Hoje, até 40 anos, o cara que foi condenado ele pode passar preso, certo? O cumprimento de pena máxima no Brasil é de 40 anos. Então, aquela pessoa que pega aí 300 anos de prisão, ela vai cumprir apenas 40. Antes era 30. Hoje, 40. Vai cair na tua prova, vai cair na OAB e você vai ter que saber para defender o seu cliente, ok? Acompanha aí o PDF. Código Penal, artigo 83, Artigo 83 trata dos requisitos para o livramento condicional. Requisitos para o livramento condicional. Agora apertou um pouquinho, Aquele preso condenado, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Aqui nada mudou, certo? Está igual. Aí tem lá o requisito do inciso 1, tem o requisito do inciso 2, ok? Mas a gente não vai falar sobre eles porque eles não tiveram modificação alguma. Então, a gente vai falar do inciso 3. O inciso 3 dizia que um dos requisitos era comprovar comportamento satisfatório durante a execução da pena, certo? Hoje, essa frase, comportamento satisfatório, passa a ser bom comportamento durante a execução da pena. Percebam que o inciso 3 foi dividido em alíneas, a linha A, a linha B, a linha C e a linha D. A linha C e D estão presentes aqui, dentro do próprio inciso 3º. Durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe for atribuído, está aqui, bom desempenho no trabalho que lhe for atribuído e aptidão para promover a própria subsistência mediante trabalho honesto, está aqui, continua, certo? O que mudou foi a linha A e a linha B. E o que é que a linha A e a linha B trouxe de diferença? A partir de agora, o preso tem que comprovar bom comportamento durante a execução da sua pena. Fora isso, tem que comprovar também na linha B, não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Se o preso cometer uma faltinha grave nos últimos 12 meses do cumprimento de sua pena, ele não vai receber o livramento condicional. Então, o acocho agora aumentou para o preso poder ir para o livramento condicional, ok? Beleza, pessoal? Foca no PDF para a gente dar prosseguimento a essa nossa análise do pacote anticrime, Lei 13.964
964 de 2019, certo? A gente está em dezembro de 2019 e essa lei entra em vigor em janeiro do ano que vem. Se liga aí, ó. Novos efeitos da condenação. Foi criado o artigo 91A, que não existia. Presta atenção, o artigo 91A do Código Penal não existia. E vejam agora os novos efeitos da condenação. Ó. Na hipótese de condenação por infração, as quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, ó, primeiro requisito, só vai se aplicar o artigo 91 aos crimes que a pena máxima seja superior a 6 anos de reclusão. Tranquilo? E o que é que vai acontecer? Ó? Poderá ser decretada a perda do produto ou provento do crime, né? Dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o rendimento lícito. Ei, presta atenção. Isso aqui, ó, a gente enxerga muito na Operação Lava Jato, né? Na verdade, esse pacote anticrime veio para botar para arrombar na Operação Lava Jato, né? Na verdade, nos investigados. Presta atenção. O cara é funcionário público, deputado, seja lá o que for. Na condenação, vai acontecer uma soma de patrimônios. Na verdade, uma soma de proventos. O cara recebeu até o dia de hoje R$1 milhão. Só que o patrimônio dele gira em torno de R$2 milhões. Então quer dizer que 1 milhão passou do que ele deveria ter, entendeu? Se eu ganhei R$1 milhão até hoje, como é que eu tenho um patrimônio de 2 milhões? Isso é que vai ser decretada a perda desse outro milhão que passou. Porque se passou e veio de dinheiro ilícito, então eu vou perder para o Estado, certo? Esse é o exemplo que eu estou dando. Um agente público, por exemplo, que até hoje os seus proventos, os seus rendimentos lícitos de salário, de seja lá o que for, deu R$1 milhão. Só que o patrimônio dele é 2 milhões. Então quer dizer que tem 1 milhão voando aí. O juiz vai poder decretar a perda desse milhão que está passando. Tranquilo? Mas vamos lá no PDF para você entender melhor. Para efeito da perda prevista no caput desse artigo, entende-se por patrimônio do condenado. Ei, se liga. Aqui o bicho vai pegar. Ó. Patrimônio do condenado. Entende-se como sendo patrimônio do condenado os de sua titularidade. Beleza. São os patrimônios que estão no nome dele. Então é dele. Ou, agora, ó, em relação aos quais ele tenha domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. Se liga que aqui está falando daquele caso do sítio de Atibaia, por exemplo. Lula disse que não é dele porque não está no nome dele, beleza. Mas aqui diz, ó, é considerado patrimônio do condenado a partir de janeiro isso, certo? Tanto os que são de sua titularidade, estão no nome dele, como também os que ele tem uma relação de domínio e que tenham benefício diretos ou indiretos, certo? Benefícios diretos ou indiretos. Seja eles na data da infração ou recebidos posteriormente após a infração, entendeu? Então, ó, o negócio apertou aqui, viu? O negócio apertou. Vai no PDF para a gente entender o inciso 1 do parágrafo, o inciso 1 do parágrafo 1. Ó. Parágrafo 1, a gente já falou do inciso 1 e agora a gente vai falar do inciso 2. Ó. Entende-se por patrimônio do condenado os transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Então se liga, o cara hoje começou a cometer crimes, desviar dinheiro público, crime de corrupção. Ele começou hoje. E daqui para frente ele começou a transferir o seu patrimônio. Transferiu para um laranja, transferiu para seu cunhado, para a mãe, saiu transferindo.
a título de nada, ou seja, gratuitamente. Ninguém faz isso. Nem Papai Noel dá presente, que Papai Noel é uma farsa. Então, ó, o cara que transfere para burlar a lei, ele está lascado hoje. Ou que transferiu por prestações irrisórias. Não, eu transferi essa minha casa que vale 500 mil reais, transferi para Everton porque eu sou amigo dele. Porque eu tenho uma amizade muito boa com ele. Não existe isso, negão. Isso aí é lavagem de dinheiro. Então, a partir de agora, o bicho vai pegar, certo? Vai lá no PDF e foca na lei 13.964, pacote anticrime. Parágrafo 2º do artigo 91A. Esse artigo não existia, foi criado agora no pacote anticrime, certo? O parágrafo 2º diz o seguinte, ó, o condenado poderá demonstrar a inexistência de incompatibilidade ou procedência lícita do patrimônio. Ei, aqui dá uma chance do contraditório, né? Na verdade, é o respeito ao contraditório aqui, né? Que tem que existir no processo, né? Veja, eu disse a vocês que o cara recebeu R$ 1 milhão até agora de proventos lícitos, só que o patrimônio dele gira em torno de 2 milhões. Se ele provar que esse outro milhão que passou, por exemplo, ele ganhou uma herança da mãe, da avó, a mãe morreu e deixou um patrimônio de 1 milhão para ele. Então ele tem 1 milhão que ele recebeu, mais 1 milhão que ele ganhou, na verdade que ele herdou, né? Então percebam que ele provou a licitude do patrimônio que ultrapassa os proventos lícitos dele. Se ele provar a licitude desses bens, não poderá ser decretada a perda desses bens. Ok? Tranquilo? Foca lá no PDF e bora seguir. Aqui, ó, parágrafo 3º. A perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia com a indicação da diferença apurada. Ei, aqui é tranquilidade, aqui é tranquilo, veja só. O Ministério Público, quando for denunciar esse tipo de gente, né? Quando for denunciar esse tipo de gente, ele vai ter que requerer expressamente na denúncia a perda daqueles bens. E além disso, ele vai ter que indicar a diferença apurada. Vai dizer, fulano de tal, até hoje, juntando tudo que ele recebeu de salário, de benefício, ele teria R$ 1 milhão. Só que o patrimônio dele dá 1,5 milhão. Então tem R$ 0,5 milhão que é ilícito. Ele vai ter que dizer qual a diferença apurada, certo? Vai ter que pedir expressamente, né? Requerer expressamente a perda desses bens e vai ter que dizer qual é a diferença. Ele ganhou 1 milhão, mas o patrimônio dele é 1,5 milhão. Então a diferença é de R$ 0,5 milhão, ok? Foca lá no slide ou no PDF e vamos dar prosseguimento. Ó. A gente viu isso aqui, né? Parágrafo 4º. Não, a gente viu o parágrafo 3º, vai para o 4º agora. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Então, pessoal, aqui é tranquilo também, ó. Tá dizendo o seguinte: o Ministério Público denunciou o cara e disse que a diferença de patrimônio dele é de 500 milhões. Lá na sentença, quando o juiz for condenar o cara, o juiz vai dizer: condeno a tantos anos de prisão, mais o perdimento de bens, certo? O perdimento de bens no valor de 500 mil. 500 milhões, né? 500 mil, que 500 milhões? Está falando 500. Decreto a perda de 500 mil reais. Agora o juiz vai ter que especificar quais são os bens que esse cara vai perder. Decreta a perda da casa situada na rua tal, número tal, no valor de 200 mil. Ainda decreto a pena do bem móvel, caminhão, marca tal, placa tal, chassi tal. Decreto também a perda da bicicleta, marca tal, numeração de quadro tal. O juiz vai ter que
expressar e especificar quais são os bens que ele declarou a perda, ok? É isso que diz aí o parágrafo 4º. Então, bora lá para o PDF de novo. E, ó, parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados na prática de crimes por organização criminosas ou milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramitar a ação penal, certo? Ainda que, ó, presta atenção aqui, ainda que não ponha em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereça sério risco de serem utilizados no cometimento de novos crimes. Então, preste atenção mais uma vez. Isso aqui vai cair na tua prova da OAB, vai cair na tua prova de concurso e tu precisa saber, certo? Todos os operadores de direito, juiz, promotor, defensor, advogado, o que for, precisa saber disso aqui, ó. Os instrumentos utilizados na prática de crime e esses crimes praticados por organização criminosa ou milícia, todos esses instrumentos serão declarados perdidos em favor da União ou do Estado. Todos os instrumentos. Uma arma, um computador, uma impressora para fabricar moeda falsa, seja lá o que for. Todos esses instrumentos vão ser declarados perdidos em favor da União quando o crime for no âmbito da União, né? Investigado pela Polícia Federal, por exemplo. E quando for no âmbito estadual, investigado pela Polícia Civil, vai ser declarado perdidos em favor do Estado. Agora preste atenção nessa segunda parte. Ainda que esses bens não ponham em perigo a segurança das pessoas e a moral da ordem pública. Ainda que não ponha em perigo e nem fira a moral da ordem pública, todos esses instrumentos serão perdidos e ponto final. Ainda que esses instrumentos não ofereçam riscos de serem utilizados em novos crimes. Mesmo assim, será declarada a perda. Beleza? Vai no PDF e bora dar continuidade, que está quase acabando, certo? Artigo, ó. Agora a gente entra aqui na parte... Não, ainda na parte geral, né, do direito penal. Artigo 116. Diz o seguinte, ó. Causas impeditivas da prescrição. Para quem não sabe, quase todos os crimes prescrevem, né? Com o passar do tempo, o Estado perde o direito de punir a pessoa que cometeu aquele crime. Se o Estado demorar muito, o Estado perde esse direito. E o que era que acontecia? Ó? Existem causas que suspendem o prazo da prescrição. E o artigo 116 diz o seguinte, ó, antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não ocorre, ou seja, o prazo da prescrição trava. Inciso 1, você lê aí. O que mudou foi o 2. Ó. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Ó. Antes era o seguinte. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro, a prescrição não ocorre. Hoje é o seguinte, ó, enquanto o agente cumpre pena no exterior, a prescrição não ocorre. Só mudou essa redação, ó, no estrangeiro, no exterior. Hoje é no exterior, viu? A partir de janeiro, enquanto o agente cumpre pena no exterior, a prescrição não corre, o prazo fica travado. E inovou aqui, ó, trazendo o inciso 3 e o inciso 4, que não existia antes. Diz o seguinte, ó, na pendência de embargo de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, a prescrição também não corre. O que era que acontecia? A galera muito mala, recorria embargo de declaração. Mesmo sabendo que são inadmissíveis, eles pegavam e metiam nos tribunais. Sabe para quê? Para postergar. O tempo ia passando e o crime terminava prescrevendo, que a gente sabe que recurso demora a ser julgado. Embargo de declaração, pelo amor de Deus, dura anos se brincar.
e os recursos dos tribunais superiores também. Eram impetrados recursos nos tribunais superiores com a intenção única de postergar e fazer com que aquele crime prescrevesse. Porém, a partir de agora, não corre o prazo prescricional, certo? Fica travado. Então, parou essa safadeza. E aqui, ó, inciso 4 diz: enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. O que danado seria isso? Ó? Seria o seguinte, pessoal. Nas delações premiadas, o promotor de justiça, o Ministério Público, ele pode fazer alguns acordos. E um dos acordos pode ser o seguinte: pega o criminoso e diz o seguinte: ó, você vai cumprir isso, isso e isso. Se você conseguir cumprir isso, eu não vou te denunciar. Aí ele diz: beleza, eu vou cumprir. Só que esse eu vou cumprir quando? Amanhã. E aí? Amanhã. Vai postergando e o tempo de prescrição vai correndo. Daqui a pouco o crime prescreveu e ele só tapeando o Ministério Público. Isso não vai mais acontecer. Porque enquanto ele não começar a cumprir, o tempo de prescrição não corre, fica travado. Ou, se ele quiser, ele pode rescindir o acordo. Pode dizer: eu não quero mais nenhum acordo. Aí o tempo volta a correr. Só que nesse tempo o promotor vai e denuncia ele, certo? Então, acabou um monte de safadeza aí. Tranquilo? Pacote anticrime, lei 13.964, beleza? É o que a gente está analisando aqui. E agora a gente entra na parte especial do direito penal. Tá quase acabando, tá chegando no final, fica aí mais um pouquinho. Ó, alterações no artigo 157. Artigo 157 é o crime de roubo, beleza? Alterou aí nas majorantes. Majorantes, todos vocês sabem que são causas de aumento de pena. Causas de aumento de pena. Antes já existia algumas causas de aumento de pena, né? Prevista lá no parágrafo 2º. Tem outras causas lá no artigo 157 que a gente não vai analisar. A gente vai analisar o que mudou. No parágrafo 2º do artigo 157, diz o seguinte: a pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Aí aqui, ó, inciso 7, coisa nova, viu? Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. Ei, se liga, porque arma branca não existia como majorante. A majorante no crime de roubo era apenas arma de fogo. Emprego de arma de fogo, a pena era majorada, de 1/3 até a metade. Agora, também com arma branca. Um canivete, se você pegar um canivete e assaltar alguém com esse canivete, arma branca, a sua pena vai ser majorada, vai ser aumentada de 1/3 até a metade. Tranquilo? Ainda foi criado, foca aí no PDF, ó, foi criado ainda o parágrafo 2º-B, ó, que não existia, certo? Parágrafo 2º-B, que diz o seguinte: se a violência ou grave ameaça no crime de roubo é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou de uso proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput. Se liga que a partir de agora, a pessoa que assaltar com uma arma de fogo de uso restrito porque só quem pode usar são as forças de segurança pública ou as forças armadas, certo? Ou de uso proibido, qualquer desses dois tipos de armas, se você utilizar uma delas para roubar, para assaltar, a sua pena vai dobrar, negão, vai dobrar. Então agora, com esse pacote anticrime, a gente vai botar para arrombar nos assaltantes, beleza? Assaltou com arma, ó, pode assaltar com 38, vai ser majorado de 1/3 até a metade. Agora assalte com uma .45, que é de uso restrito. Aí, negão, vai ser dobrada a sua pena, certo? Aplica-se em dobro a pena do caput, que é a pena do artigo 157, a pena de roubo. Beleza?
Foca lá no PDF de novo que a gente vai terminar agora. A ação penal no crime de estelionato. Isso aqui é uma novidade que eu tenho certeza que vai chover em prova de concurso. Na OAB vai cair com força. Todo mundo precisa saber. Ó. Antes, a ação penal no crime de estelionato, era pública. Por quê? É a regra. Pública e incondicionada, certo? Se o crime não fala nada sobre a ação penal, significa dizer que aquele crime é de ação penal pública e incondicionada. E você que sabe o que é ação penal pública, você sabe o que eu estou falando. Se você não sabe, estude para depois assistir essa aula, que hoje a gente não vai falar sobre a ação penal, certo? A partir de agora, o crime de estelionato, artigo 171 do Código Penal, passa a ser de ação pública condicionada à representação da vítima. Então, se você for vítima de estelionato, o Ministério Público só pode denunciar se você representar contra o autor do crime de estelionato, certo? Essa é a regra. Essa é a regra. Estelionato passou a ser de ação penal pública condicionada à representação da vítima, ok? Porém, veio o parágrafo 5º e trouxe algumas exceções. Ó. Aqui, ó. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação, isso é a regra, certo? O crime de estelionato somente se procede mediante representação, beleza? Indicando que a ação penal aqui é pública condicionada, beleza? Condicionada. Porém, tem um salvo, ó. Salvo se a vítima for a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70, cuidado, não é idoso, porque o idoso é a pessoa que tem 60 anos. Aqui fala maior de 70. Ou incapaz, certo? Então vejam, em regra, só se procede mediante representação, salvo se for cometido contra a administração pública direta ou indireta, criança, adolescente ou pessoa com deficiência. Nesse caso, né, de crime de estelionato cometido contra a administração pública direta ou indireta, contra criança ou adolescente, contra pessoa com deficiência mental ou contra maior de 70 anos ou incapaz, a ação penal pública no crime de estelionato continua sendo pública e incondicionada, beleza? Então mudou, veja, a regra é que o estelionato é de ação pública condicionada à representação do ofendido. Porém, se o crime for cometido contra qualquer um previsto nos incisos do parágrafo 5º, passa a ser de ação pública incondicionada. O Ministério Público vai denunciar independentemente da vontade da vítima, ok? Foca no PDF e bora dar a cartada final. É o último artigo do Código Penal que mudou, beleza? O artigo fala sobre o crime de concussão, ó. Artigo 316, ó. Pena no crime de concussão. O que foi que mudou? Antes, a pena máxima era de 8 anos, agora passou a ser de 12 anos. Basta você ler e você vai entender. Então, pessoal, tranquilidade, veio. No crime de concussão, que é um crime contra a administração pública, certo? A pena mínima continua sendo de 2 anos, porém a máxima aumentou. Antes era de 8 anos, agora passou a ser de 12 anos. Tranquilo? Com isso, a gente fecha todas as alterações que aconteceram no Código Penal. Lembrando que esse pacote anticrime também alterou o Código de Processo Penal, também alterou algumas legislações extravagantes e, posteriormente, a gente vai gravando vídeo na medida do possível e tirando todas as dúvidas de vocês, certo? Então, ó, sou o professor Everton Mota, dou aula lá no curso preparatório para concurso Professor Everton Mota, né, o CPEM. A gente tem lá a turma de PM de Pernambuco, PM de Alagoas, PRF vai estrear agora em janeiro. Inclusive, Evandro Guedes vai vir com o passo a passo para passar na PRF. Todos vocês estão convidados, certo? Temos
turma também para a Polícia Civil de qualquer dos estados. E não existe outro curso mais completo do que o nosso. Aqui em Pernambuco, o nosso curso é o melhor, é o maior e é o curso que vai levar você à aprovação. Mude de vida através dos estudos. Eu mudei, eu passei em 15 concursos. Então você também vai mudar. Beleza? Valeu, não deixe de assistir o próximo vídeo. Curte aí, clica, segue o nosso canal. Valeu!